E como que foi o teu início, o teu contato com a doutrina? Então, eu tive muita sorte. Sorte, entre aspas, né? A programação foi boa. Eu nasci num lar espírita. E apesar de ser muitos, muitos anos atrás, né? Eu tive essa base. Eu frequentei evangelização, eu frequentei mocidade. E, assim, fui bem atuante dentro das fases, né, da vida, dentro da doutrina espírita. Só que, como todo jovem, né, Éder, quando chega uma certa idade, eu costumo dizer que quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a tomar consciência do eu espiritual. Uhum. E quando você começa a tomar essa consciência do eu espiritual, é a época que o jovem se revolta. Porque ele não sabe exatamente o que será a vida dele, né? Ele se vê meio sozinho. É como se espiritualmente você tivesse numa corda bamba, sabe? Que você não sabe para que lado seguir. E é a época que o jovem, normalmente, que vem de um lar espírita, dá uma afastada do espiritismo. Porque até né? então estava seguindo só o que os pais estava iam seguindo, determinando, né? as questões evangélicas espíritas, né? E chega uma hora que você fala, não quero mais nada disso, né? Então, minha mãe comprou meu primeiro violão, eu tinha 7 anos de idade. Então, comecei a estudar com a professora que era do centro espírita e tal. Quando eu fiz meus 14, 15 anos, eu não quero violão, eu não quero nada. Você sempre gostou de tocar. Eu não quero nada. Então, assim, vem aquela fase da revolta, né? Aí junta todos os seus problemas psicológicos, a questão de nascimento. Eu fui uma criança que nasceu fissurada, então eu tinha muita revolta, eu me sentia inferior, eu achava que todo mundo me olhava, sabe? Aquelas coisas, né? Muitas cirurgias, aquelas coisas que a gente traz lá do passado para resolver, e chega aqui e você fala, eu não quero. Entendi. Mais ou menos por aí. Então, aí você afasta, né? Aí me afastei da doutrina, continuei, mas continuei vivendo espiritamente. Porque quando você vem de uma base espírita, você não consegue viver de outra forma, né? Porque não é que você viu uma outra religião que substituísse. Não Foi só aquela a questão rebeldia, da vida, a rebeldia do espírito querendo se achar. É diferente, né? Eu costumo dizer que são os pré-as, né? Pré-adolescente, né? E adolescência é muito difícil para todo mundo, né? Então, eu me afastei do espiritismo. Aí vem a fase de você trabalhar, de você estudar, constituir família, né? E fui caminhando, levando os meus filhos dentro de umas normas espíritas, porque eu não sei viver de outra forma, né? Todos eles foram encaminhados dentro da doutrina mesmo. E aí chega uma hora que acontece alguma coisa na sua vida, né? Então, eu continuei, aí peguei violão de novo, fazia algumas composições, mas nada espírita, né? Entendi. Então, participava de festival, eu trabalhava na Telesp, participava de festival no Corinthians, na Telesp, participava de um grupo amador de música, de arte, mas tudo normal, assim, sem ser dentro da doutrina. Até que parei com tudo isso por causa dos filhos e tal. Quando eu tive meu filho do meio, que hoje está com 37 anos, eu sofri um grande abalo, porque aí a questão de família, né, que a gente vem de uma família que tem esse problema de fissura lábio-palatal já desde que o mundo era mundo, sei lá, desde a minha avó, não sei. E aí, então, tudo que estava muito quadradinho e certinho, entendi, bagunçou, né? E eu tive que morar com a minha mãe, né, por causa dos cuidados e tal. E nesse ir morar com a minha mãe, eu conheci pessoas do centro onde ela frequentava. E ela continuava frequentando. Minha mãe, sim. E essas pessoas me abraçaram muito, né? E você está naquela fase que você está muito sensível, né? Eles me abraçaram e, você toca violão, vamos começar a cantar, né? E a gente começou.
cantar a música do Padre Zezinho, não tinha noção, né? Assim, era coisa boa, não é coisa ruim, mas não era nada voltado exatamente para o espiritismo, né? Eram músicas que tinham um cunho evangélico e tal, mas nada assim muito voltado. E nesse caminhar com esse grupo foi crescendo. E nós fomos parar num centro espírita que tinha um orientador que se chamava Ademário da Silva e que começou a nos orientar dentro da mediunidade, dentro da doutrina, né? E aí, isso era em São Paulo? Em São Paulo. Foi o Centro Espírita Jesus Maria e José. Nós ficamos muito tempo nesse centro, fizemos um grupo muito grande, e nós, nesse momento, tivemos um auxílio espiritual de um grupo espiritual que trazia as letras e as músicas. Então, foi uma fase produtiva de música espírita muito grande, que até hoje eu estou colocando no YouTube. Algumas coisas são mais novas, mas a maioria do que eu estou colocando no canal lá do YouTube são músicas antigas, dessa época. Não esqueça de falar o nome do canal, pro pessoal seguir lá, ó. É o Neuza de Oliveira Recantando. Perfeito, então, quem quiser acompanhar lá. Quem quiser acompanhar, eu estou deixando registrado todo esse trabalho. É um trabalho bem grande. E nós trabalhamos acho que uns 15 anos. Como que era esse receber as músicas? Era forma mediúnica? Muitas coisas são através de você. Pessoais, assim, uma música que eu sempre canto, que você gosta, que é aquela que eu estava cantando no começo lá, a recanção, minha. É o que eu sentia naquele momento, né? Vou cantar ela. O que eu sentia naquele momento, fazendo esse trabalho. Mas muita coisa era mediúnica, então você tinha, às vezes, reuniões mediúnicas, onde vinha a inspiração, eu tinha a letra na mão, às vezes, trazida já mediunicamente pelo Ademário, e eu me isolava, pegava o violão, a música saía inteira, composições que eu não conhecia, harmonias que eu não conhecia. Então, muita música eu tinha que, na hora, depois, traçar um violão, colocar ali os dedos, como é que tocava, se bem que é assim, a música mediúnica você não esquece. É interessante isso. Aqui você faz, você esquece, você tem que gravar, você tem que... que curioso, hein? Depois, se você não mexer com ela, você esquece como é que toca, né? Mas a mediúnica, ela fica na sua cabeça. Interessante. Então, e essa parte da música, da base, da parte da música, não da letra, vem intuitivamente? Como... Intuitivamente. Você não está nem vendo o que você está fazendo no violão. E, às vezes, você escuta com vozes. E aí os anos se passaram, eu sofri um grande acidente aqui na praia, fiquei muito tempo na cadeira de rodas e tal. Enfim, passado um tempo, uma pessoa me convidou, vamos num centro. E era o Chico Xavier, lá no Boqueirão. Certo. Quando eu cheguei no centro, eu vi uma pessoa fazendo uma palestra e eu gostei, e a pessoa falou, a gente tem um grupo que a gente se reúne para ensaiar de domingo. E era o grupo de estudo da Evori e do Marcelo. E eu falei, eu poderia vir para assistir? E eles disseram assim, claro, né? Pode vir, né? Era o arbítrio. E eu fui. E no primeiro domingo que eu assisti o ensaio deles, eu tive uma influenciação espiritual muito grande. Peguei meu violão, que eu não tocava há muitos anos, cantei uma música para eles, que foi Almas Gêmeas de Emmanuel. E foi assim uma choradeira geral, né? E dali eu me engajei no grupo. Esse grupo era de música ou não? Era grupo de teatro. Teatro. Eu me engajei nesse grupo, não como artista de teatro, mas eu comecei a colocar as minhas músicas, começamos a ensaiar as músicas, e nas peças de teatro eu que escolhi
as músicas, a peça, como se fosse realmente um personagem. Foi um período muito criativo também. Por isso que eu falo para você que tudo tem um ciclo, né? Foram alguns anos, acho que 5, 6 anos que a gente ficou junto e trabalhando muito firmemente, muito gostoso. E eu descobri que eu tinha outras possibilidades também. Legal. E quando esse grupo, não é que se desfez, a Ivuri e Marcelo se mudaram para Peruíbe, ficou bem difícil, né? Então a gente tem contato, faz alguns trabalhos juntos, mas já não é mais aquela coisa semanal, de estar né? próxima, Nesse né? inteirinho nós saímos do Chico Xavier, fomos para o Denizar abriu as portas para nós, o Centro Espírita Denizar Rivail. E quando eles se foram, eu já trabalhava no Denizar, já fazia preparação de ambiente, e depois depois de algum tempo, comecei a fazer também estudo, né, de e tal, e comecei a me interessar por fazer palestra, né, porque até então eu só cantava, né. Então você cantava e você tinha um grupo de estudo. Isso. Então faltava trazer aquilo do conhecimento de estudo para frente do público. E aí eu me espelhei no Marcelo, porque a gente começou a fazer isso, ele fazia as palestras, eu via as músicas e todo mundo cantava, e fazia então um evangelho cantado. Falei, Marcelo não está aqui, eu preciso trabalhar. Vamos lá para o evangelho cantado. Tá certo. E comecei a trabalhar sozinha, né? Fazer meu trabalho solo do evangelho cantado. Porque você já fazia essa parceria com ele? Já. Cantava, já ele falava? Ele falava e o grupo inteiro cantava. Que legal. Né? Não eram muitas pessoas, mas era um grupo bem Se apresentava em outras casas? A gente se apresentou em outras casas, muitas casas. Nos apresentamos em teatro, lá em Mongaguá. Fizemos um trabalho muito bonito de Judas Iscariote lá. Outras peças também, na Irmã Cristina, no próprio Denizar, no Geu, em vários centros a gente trabalhou, né? E em alguns lugares também, assim, de teatro, coisas assim. Foi muito produtivo, mas também... Tem um ciclo. Para mim foi um ciclo que se encerrou, mas o que me deixou foi assim, a necessidade de trabalho. Entendeu? Eu tenho necessidade de trabalhar. Então eu continuo trabalhando. Solo? É solo. Vamos lá. Perfeito. Entendeu? E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender quando o ciclo acaba. Eu já tenho um pouquinho de facilidade, mas a maioria das pessoas tem dificuldade. Antes, quando esse ciclo começou a terminar, eu ainda juntei meu filho, minha filha, sabe? Você vai onde você tem, né? Porque tenta não deixar cair, né? Não deixar cair, isso. No formato que era. Mas com o tempo, você vai percebendo assim, cada um tem sua vida. Apesar deles nunca me dizerem assim, não, mãe, a gente não vai ajudar, você percebe que eles têm a jornada é sua, né? A dele é outra. A jornada é minha, né? Então, assim, entender isso e continuar. E a gente vai até onde der. Vamos aí, trabalhando. Legal. Né? Na época da pandemia, ficamos só no virtual. No começo, era o fim do mundo para mim. Cada problema que dava, eu chamava o marido, amor, vem aqui, olha, caiu. Resolve isso. Né? Aquele desespero. Mas aí com o tempo você vai pegando a canja. Hoje a gente já consegue trabalhar aulas dentro do virtual, já consegue fazer palestras no virtual, meus evangelhos cantados. Porque eu acho que... sempre teve dificuldades e problemas, só que já eram problemas conhecidos, né, de quando é na casa espírita, né? Então você tá numa casa, já tinha aqueles problemas que já apareciam e a gente sabia como resolver. Agora, no online são problemas novos, né? Então a gente fazendo a live, internet não tá funcionando. Poxa. Aí daqui a pouco cai o sinal. E às vezes tem coisa que não conecta. No mês espírita da USE, né, a gente foi fazer uma com o Vanderlei Tófalo. Aí ele falou, Éder, eu sou leigo em sinal, você me manda sinal e tal. Vamos fazer junto? Eu falei, não, tranquilo. Aí a gente apresentava, eu ia passar para ele e tal, para não ter problema, né? E virava a câmera, filmava eu apresentando e passava para ele.
Começou a live, eu passei pro Cledson fazer a abertura, falar sobre a USA e tal, e ele tava no link dele. Quando era pra ele voltar o link pra mim, o notebook queimou. Do nada. Nossa. Parou. E o desespero, né? Mas, enfim, são problemas novos, né? Que São. aí a gente pede desculpa, adapta e às vezes acontece, né? E a gente tem que entender que nós somos humanos, né? E estamos lidando com máquinas. Então, hoje, para mim, é muito tranquilo falar, gente, desculpa, deu um erro, né? A gente, na verdade, não quer isso, a gente quer ser perfeito. E o nosso erro está aí, em querer ser Verdade. perfeito, né? Porque nada é perfeito. E as pessoas que estão assistindo sabem disso, Compreendem, né? compreendem. Aí eu falo, isso é orgulho, né? É não querer que nada dê errado, é não querer ter que pedir desculpas, Isso. é não mostrar que a gente tem falhas. Isso é orgulho, vamos trabalhar isso aí, né? Então, eu levo sempre numa boa hoje, assim, mesmo quando você está fazendo alguma live ou fazendo uma palestra, não deu certo, eu falo, gente, desculpa, peraí, vamos recomeçar, não deu certo. De boa, né? Recomeçar, ó. Recomeçar sempre, né? Sempre. E quando você começou a fazer essa palestra, você tinha muito disso? De algum receio? Trabalhou esse lado? Nossa, era muito a mãozinha, né? Tremia assim, aquele frio assim na barriga. Eu costumo dizer assim, que até hoje eu tenho, graças a Deus, né? Frio na barriga. Para mim, frio na barriga é como ter misericórdia de alguém. Tem que ter sempre. Certo. Não pode faltar, né? Não pode faltar, né? Mas já hoje mais tranquila. No começo foi bem difícil. Mas a gente sempre tem aqueles amigos que dão aquela força, né? E, ficou legal, olha, ficou bom, trabalha melhor isso, melhor aquilo. Então você vai escutando os outros, que é muito importante a gente saber escutar também, né? Sem achar que a pessoa está querendo. Porque às vezes a gente só quer dar ouvido pro elogio, né? Até hoje eu sou assim. Ô, fulana, como é que é? Assistiu? Foi bom? O que que é? O que você me conta? Não, porque antigamente eu fala muito né. Eu falava né o tempo todo. Você está falando muito né. Tá, vou me policiar para não falar. Então, assim, são coisas normais, né? Que a gente tem que ter essa liberdade de errar, de perguntar, a música saiu boa, o que que você achou? Posso melhorar aqui, posso melhorar ali? Isso em todas as tarefas, Em né? todas as tarefas. Não é só nas tarefas evangelizadoras, que é o que a gente se propõe, né? O que a gente se propõe é fazer uma tarefa evangelizadora. Mas em tudo que você faz na vida, você tem que ter a humildade de saber que você não é perfeito e que erros vão acontecer, Perfeito. né? E que você espera, então, dos trabalhos futuros? Então, eu estou voltando agora, né? Fazendo nas casas espíritas. Comecei, já fui no Geu, já fui na casa do amigo. E para mim está um pouquinho difícil ainda, porque agora eu acostumei com o virtual, Ó, né? interessante, né? Se acostuma. E agora eu estou tendo que me adaptar novamente a esse formato, né? Uma conversa que eu tenho sempre uma semana sim, uma semana não, eu coloco um papo recantado, que é uma conversa rápida, sempre sobre temas assim que pegam às vezes na cabeça das pessoas e não só ligadas ao movimento espírita. Porque eu acho, para mim, o espiritismo, ele colabora na regeneração do mundo, mas ele não é a regeneração do mundo. Ele é um colaborador. Ele nos ajuda a nos regenerarmos. Mas a conversa não é dirigida só aos espíritas, é dirigida às pessoas de um modo geral. Tanto é que eu tenho pessoas que seguem, que são evangélicas, que são católicas, que não acreditam em nada e estão ali ouvindo e de repente acaba gostando tanto da música quanto da da abordagem, da conversa. abordagem, né? Então, esse eu acho que é o trabalho. Sairmos de dentro das casas espíritas também. Perfeito. E olharmos para o mundo, porque nós somos seres do mundo, nós não somos seres da casa espírita.
Então, nós precisamos olhar para o mundo. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira dizendo, porque nós espíritas temos. Gente, Uhum. eu não sou só uma pessoa espírita, eu sou um espírito, né? E se eu estou no mundo, é para viver nele. Tem que fazer parte Tem que dele, fazer né? parte dele, né? E é interessante essa abordagem que não venha ferir, né, outras crenças, né? Sim, sim. Que a gente consiga estar abordando, falando ali e não vai ofender. Porque às vezes a gente acha que, principalmente no online, né? É. Ou até na casa espírita, porque tem Sim. gente que convida um amigo que tem uma outra crença ali, mas está aberto para ouvir. Uhum. E aí se a gente vai lá e critica, aí a pessoa já pega, Qual né? o direito que a gente tem de Pega um criticar? ranço ali e fala, não vou mais nem ouvir nada. E às vezes tinha tanto conteúdo que ela ia... Exatamente. Qual o direito que a gente tem de criticar, né? Eu nunca vi Kardec criticando religião nenhuma, muito pelo contrário. Kardec dizia que espiritismo é uma filosofia de vida. Você pode ser católico, pode ser de qualquer outra religião e se interessar pelo espiritismo, que vai te mostrar um mundo espiritual. Ô Neuza, a gente vai bater um papo agora sobre Jesus, mas antes, Jesus. deixa eu só te perguntar. Eu sei que você vai voltar outro dia aqui para falar só sobre esse tema, tá? Mas como você falou muito da música, essa tua participação, eu queria que você falasse um pouco assim, qual que você acha que é a importância da música na casa espírita ou na sociedade em geral, uma música elevada? A música é uma força da natureza. Os espíritos superiores se comunicam por harmonias. E harmonia é música, né? Então, ela é uma força da natureza em todos os sentidos. Eu faço música espírita, mas eu gosto muito do dito música profana, né, que o pessoal fala, porque eu acho que a inspiração, ela não vem só para espírita. A inspiração vem para aqueles que estão preparados para recebê-la. E você, a música, ela traduz muito daquilo que você não consegue falar, né? Ela diz muito do que você é. Porque às vezes a gente não tem palavras para dizer o que vai no nosso coração, o que vai no nosso sentimento. E você ouve uma música e você fala, é isso. Você se identifica Se com... identifica, não é? Então a música, ela tem o poder de te elevar, de tirar você do dia a dia, da materialidade da vida e elevar o seu espírito. Isso independe de ser música espírita ou não, porque não é porque é música espírita que eleva. Não. Depende muito do que você faz, da sua proposta dentro. Não é porque é mediúnico que é bom. Não é porque é mediúnico que é bom, muito pelo contrário. Tem muita coisa mediúnica que vai te levar para baixo. E isso, eu não estou designando este ou aquele ritmo, né? Você vai escutar muito rock pesado que você vai conseguir pôr para fora toda aquela coisa instintiva que você tem, ou sabe, aquele sentimento que você tem, quando você termina aquilo, você tá leve. Fez mal? Claro que não. Entendeu? Então, depende muito do que você se propõe a ouvir. Claro que tem muita coisa que só vai hoje em tem a dia, hora certa principalmente. para tal. Para tudo. Até Tem pro a hora ritmo, certa né? para tudo, exatamente. Né? Porque não é todo momento que você está na faixa de ouvir uma música clássica. Não é a todo momento, né? Então, a música, ela tem um sentido muito profundo na vida de todos nós. A música dentro da casa espírita, ela ajuda profundamente a espiritualidade. Quando ela é uma música que vai tirar daquelas pessoas que estão ali aquele sentimento, aquela coisa boa, vai elevar as pessoas. O pessoal costuma dizer que é musicoterapia. Musicoterapia é uma outra coisa. É uma faculdade que você faz para ser musicoterapeuta. Você vai trabalhar as deficiências da pessoa nos sons que essa pessoa vai produzir. Isso é musicoterapia.
Agora, o pessoal diz que é musicoterapia espírita. Eu costumo dizer que é elevação, que você está preparando um ambiente quando você traz a música para dentro de um centro. O que é essa preparação de ambiente? Você está limpando esse ambiente com essa força da natureza que é a música. Aquelas pessoas que estão te ouvindo, elas vão deixar de pensar no seu dia a dia e vão se envolver com aquilo que você está produzindo. Isso vai tornar um uníssono de pensamentos, de sentimentos, que vai propiciar a espiritualidade trabalhar muito, sabe? Então, muitas vezes a gente trabalha com preparação de ambiente. Quando você vai para o passe ou quando termina a preparação, você sente um abraço da espiritualidade, sabe? Você sente, quando você está cantando, às vezes você sente se desprender. É quase que um trabalho mediúnico, né? Você sente que você subiu, você não está nem na cadeira mais, sabe? Por aquele ambiente que está se produzindo. Então, a música, para mim, ela é essencial em todos os momentos da minha vida, inclusive. É muito difícil você me ver sem estar ouvindo ou sem estar cantando, porque ela faz parte do dia a dia para mim, né? Para a questão de alimento espiritual. E o tema, né, a gente vai estar falando... Hoje nós vamos falar de Jesus, né? Vamos começar a falar de Jesus pelo princípio, né? Como nós começamos no começo, fizemos a música lá do Tim, lá, a Aurora, falando do princípio do mundo. Vamos falar do princípio. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz assim, que existe na história da espiritualidade, né, nas tradições da espiritualidade, a história de que existe um grupo de espíritos puros que foram designados por Deus, nosso Criador, para dirigir todos os mundos habitados. Então, esses espíritos puros são os responsáveis pelo crescimento das almas, né, dos espíritos nos planetas. Esse grupo de espíritos puros, do qual Jesus é um dos membros, só se reuniu em torno do nosso planeta nos milênios conhecidos por 2 vezes. A primeira vez, quando a massa se deslocou do Sol para a formação da Terra. E naquele momento, designou-se que Jesus seria o governante desse nosso planeta que começava a sua formação. E a segunda vez foi para determinar a vinda de Jesus ao nosso planeta, onde já estávamos aqui, né, trazendo o seu exemplo e o seu evangelho de luz. Foram só 2 vezes. Jesus, a partir do desprendimento dessa massa, começou já a trabalhar. E junto com seus colaboradores incansáveis, né, foi mexendo nos elementos, né, toda aquela formação difícil, né, para que transformasse aquela massa incandescente num lugar propício à vida. Porque a partir daí começaria-se a criação da nossa vida, né? Primeiro a vida dentro do planeta, e a partir da evolução dessa vida, milênios e milênios, né, chegaríamos à nossa fase de consciência, né? Fase de gente, de homem, né? De espíritos encarnados. Então, depois de muito, né, já estávamos aqui, Jesus começa a mandar os seus mensageiros. Antes dele vir. Antes de ele vir. Ele começa a se preparar para vir. Quando esse grupo se reúne para decidir a vinda de Jesus, ele começa a se preparar. Porque Jesus, ele tem um psiquismo tão grande que
não teria como ele encarnar entre nós sem essa preparação de milênios, para que ele pudesse tomar a forma de um ser humano. Só que ele começa a mandar mensagens, né? Começa a mandar os seus mensageiros aos diversos países. Para quê? Para começar a despertar a consciência da gente, né? De nós, a nossa consciência para a necessidade do bem, para a necessidade da mudança, de sairmos da fase dos instintos e passarmos para a fase dos sentimentos. Então ele manda vários mensageiros. Eu vou ler aqui porque eu sou péssima para isso. Não, Vou ler algumas coisas, né? Nós vamos falar só de poucos, são muitos. Nós passaríamos aqui dias, né, contando a história de cada um. Mas a gente só vai falar alguns assim para linkar com a vinda de Jesus, né? Tá. Então, há 3.000 anos antes do Cristo, veio Krishna. Krishna veio na Índia, né? E Krishna dizia assim, veja bem se você já escutou essa história. Assim como a alma, vestindo esse corpo material, passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice, assim também, no tempo devido, ela passa a um outro corpo e em outras encarnações viverá outra vez. 3.000 anos antes do Cristo. E você achou que Kardec era uma novidade? Aí, ó. 3.000 anos depois de Krishna, Jesus disse: em verdade vos digo, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Então aí tá falando sobre reencarnação, mas Isso. não teria como falar com esse nome. Exatamente. Jesus, ele veio para falar no momento em que nós não estávamos preparados para entender, né? Palavra por palavra. Então ele fala por parábolas, ele fala de uma forma geral, né? Mas você linka uma coisa a outra. Krishna veio na Índia, Jesus veio para o mundo, né? Moisés veio, né, no Egito e no Oriente Médio, né, trazendo o seu povo, 1291 anos antes do Cristo. Moisés foi o que trouxe para a concepção do povo a ideia do Deus único. Porque até então essa concepção era para poucos, né? Era como se você tinha uma elite que dividia as ideias filosóficas. Moisés trouxe para o povo essa ideia do Deus único, né? Trazendo para nós os 10 mandamentos. Ele tinha uns vários deuses, eles cultuavam Sim, vários deuses, né? cultuavam vários deuses, porque eles aprenderam isso lá no Egito, né? Onde eles viveram, né? Então, Moisés trouxe essa ideia, trouxe a ideia de um Deus muito poderoso, um Deus temeroso, porque aquele povo era muito ignorante, precisava disso. Né? Bom, Buda veio na região que hoje a gente sabe que é o Nepal, né? Hoje seria o Nepal, 600 anos antes do Cristo. E ele dizia assim: todos os seres vivos cumprem um ciclo infinito. Nascimento, morte e reencarnação. Buda dizia isso. E dizia também assim: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Jesus, 600 anos depois, disse: se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda. O sândalo do Buda, né? Confúcio veio na China, nordeste da China, 550 anos antes do Cristo. É uma média que a gente está fazendo assim de tempo, né? Período, né? E ele dizia o seguinte, Confúcio, que a principal virtude está em amar os homens. Jesus, 500 anos depois, disse: amai ao próximo como a si mesmo. Então, você vai vendo que
Tem tudo a ver, né? Sócrates veio na Grécia, 470 anos antes do Cristo, e ele é o principal precursor do espiritismo, Sócrates. Ele buscava levar as pessoas, através do autoconhecimento, à sabedoria e às práticas do bem. Ele defendia a imortalidade da vida e imortalidade da alma e a vida futura. Por isso ele é o precursor do espiritismo, né? Kardec cita muito Sócrates, né? No Evangelho, no início já está, né? No início você já tem uma ideia mais ou menos do que significou Sócrates na sua época. E muitos outros vieram que não dá para a gente ficar falando de todos, né? Nós só citamos alguns e aquilo que alguma coisinha do que eles falavam. E já eram tudo uma preparação para Jesus vir. A vinda de Jesus, né? Jesus, ele abriu uma nova era da humanidade, né? Ele ensinou o homem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo também, né? A Maria na história agora. Maria de Nazaré. Teve a preparação da vinda do Cristo. O ambiente já estava preparado, o ambiente espiritual. Já. Maria figura uma das figuras mais importantes da era cristã. Não somente porque ela recebeu a missão de trazer mais pra cá, ó. Desculpa, eu saio do lugar. Não somente porque ela trouxe Jesus ao mundo, mas da forma como ela se comportou, né? Principalmente no Calvário do seu filho, com muito respeito, demonstrando amor, demonstrando fé, sabedoria, né? Durante todo o sofrimento de Jesus e levando, após a morte de Jesus, a sua mensagem, né? Principalmente a sua mensagem de amor. Maria foi a mãe de muitos que naquela época, após a morte de Jesus, muitos sofredores. Ela foi o conselho, ela foi o colo, ela foi o coração, até o seu desencarne. Uma hora a gente vai falar sobre Maria. Maria é uma história muito linda, a história de Maria. Até mesmo ela suportar, né? Imagina uma mãe ver o filho naquela condição, né? Somente um espírito superior mesmo, né? Para suportar com tanta dignidade, né? A Maria, ela faz parte do grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada do Mestre, né? E ela é um espírito tão puro que ela recebeu a missão de trazer Jesus no seu ventre, né? É sinônimo de amor, Maria. A prova disso é a sua resignação, né? Como você acabou de falar, quando ela presenciou todo o sofrimento do filho. É por isso que esse espírito, ele desperta tanta simpatia e tanta admiração entre as pessoas, não só no meio espírita, mas principalmente no meio católico, né? Há pessoas que acreditam que quando pedem a intercessão de Maria, os seus desejos são realizados, porque um filho nunca vai dizer não para uma mãe, né? Na literatura espírita, a gente encontra alguns registros de Maria. E um muito interessante está no livro Memórias de um Suicida. A Maria, a legião dos servos de Maria, ela é uma legião de espíritos que vão buscar os suicidas nas regiões mais profundas dos umbrais, né? Nas cavernas, porque para aquele espírito suicida, Maria é sinônimo de amor. Para todos nós, Maria é a grande mãe, né? Então, ela é o maior sinônimo de amor. Então, o Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual dessa obra, ele diz o seguinte, que os espíritos levam esses suicidas para o hospital, que chama-se Maria de Nazaré, e lá eles são cuidados por todos aqueles, por Maria e por todos aqueles que trabalham com ela,
né? Interessante. Existem, inclusive, na espiritualidade, espíritos que são... O trabalho deles é trazer as preces e os pedidos feitos por Maria e trabalhar na solução dos problemas da humanidade, que é tão devota a Maria, né? E a doutrina tem esse aspecto, né, de consolo, até então para aquele que perdeu um coração querido pelo suicídio. Exatamente. Acho que não tem uma outra, sem querer comparar, né, mas acho que não tem outra religião que conforte mais, né? Porque Não, as não outras tem. dizem que se suicidou tá no inferno para sempre. Não merece nem a missa, não merece a última homenagem da sua religião, porque praticou um ato contra a vida, né? O espiritismo não. O espiritismo, ele entende e que as pessoas, os espíritos são falhos, né? E hoje, principalmente, nós estamos num momento em que muitos suicidas reencarnam. E é muito difícil você superar uma necessidade, essa necessidade que você tem de acabar com o sofrimento. É muito difícil. Então, muitos falham, né? Precisam várias vezes de tentativa, muita ajuda, tanto da questão familiar, material, como da questão espiritual, para conseguir levar até o fim a encarnação e se desprender desse destino, né, que traçaram para si mesmo, né? Então, assim, é muito interessante você ler sobre isso, e estamos falando de Maria aqui, né, e ver como a fé e o acreditar num coração materno pode ajudar mesmo aqueles que estão em desespero e em sofrimento. Perfeito. Né? E até no plano espiritual, a gente tem essa acolhida, né? Somos amparados. Somos amparados, né? E quando o espírito está ali, naquele sofrimento, sem conseguir se libertar de nada e se lembrar de Maria, traz para ele um calor materno, né? Que é aquele momento onde ele vai ser ajudado. Vamos falar do Natal. A palavra Natal designa nascimento. Então se fala assim, o dia do natalício, né? A cidade natal. Quando ela é com letra maiúscula, a primeira letra, é para os cristãos o dia do nascimento do Cristo, né? Perfeito. Então, a data do Natal, ela foi estabelecida por Constantino, imperador. Jesus, que triste. Vou tirar. Isso que eu ia falar. Eu ia perguntar isso. Vou tirar a ilusão. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Olha só, hein? Né? O Santo Agostinho, ele diz, num livro dele, ele diz que a data do Natal foi estabelecida em 7 de janeiro, porque a tradição afirma que a concepção de Jesus foi no dia 8 de abril e que a gestação ocorreu exatamente durante 9 meses. Isso diz Santo Agostinho. Bom, o que acontece? Constantino foi o primeiro imperador cristão. Ele transformou o cristianismo na religião oficial de Roma. Constantino viveu de 272 a 337. Então, o que acontecia? Nessa época do 25 de dezembro, eles comemoravam, tinham vários deuses, né? Então, eles comemoravam o deus Sol, solstício do inverno, do não sei o quê. Então, eram muitas comemorações pagãs nessa época. Então, o que Constantino quis fazer? Ele quis determinar uma festividade cristã que abafasse as festividades pagãs, né? E continuasse do mesmo modo que o povo já estava acostumado. Exatamente, o povo já estava acostumado no lerê, né? Então, continuava a festa, mas com outra significação.
Isso deu tão certo que no ano 350, o Papa Júlio I oficializou 25 de dezembro como a data do nascimento do Cristo. Entendeu? Então é isso. Desculpa, gente. Mas veja bem, agora vamos à parte boa. Tá certo. O que importa não é a data, né? O que importa é a comemoração. O que importa é o nascimento do Cristo. Tivesse ele nascido em dezembro, em janeiro, em outubro, em setembro, não importa. Importa é a homenagem que se faz à sua vinda. Que a gente sempre lembre dele e da lição dele, né? Isso, da lição dele. A história, inclusive, nos mostra que Jesus nasceu 2 anos antes do Cristo, né? Pela vida de Herodes, por toda a questão histórica, não foi exatamente no ano, foi 2 anos antes do que o calendário designa hoje como antes e depois do Cristo. Então, veio Jesus. Vamos acreditar que foi 25 de dezembro, para a gente não perder, né? Não perder não abalar. O amor à data. Verdade. Né? Vamos inventar outra data agora, né? Não, pelo amor de Deus, não. Né? Não importa, é material. O tempo não significa absolutamente nada, né? O tempo, ele é tão efêmero. O que importa é o hoje, né? E aquilo que a gente conseguiu aprender com o mestre. Se ele veio há 2021 anos, a 2023, se ele... E, aliás, ele já estava conosco desde o início, né? Conforme você falou. Ele estava conosco desde que o mundo era uma bola de fogo. Bom, mas como veio Jesus? Jesus veio de uma forma que os judeus não acreditam até hoje, porque se esperava um Messias, uma figura que viesse libertá-los do jugo, uma figura majestosa, um rei, né? E veio um serzinho que nasceu numa manjedoura. José e Maria tinham ido a Belém por causa do recenseamento que estava havendo na cidade. Ah, mas era muito pobre. Não, José era pobre, ele era um carpinteiro pobre, mas ele tinha condição de pagar uma pousada. Só que não tinha. A cidade estava cheia, não tinha onde ficar. Apesar de eles terem procurado um alojamento, eles não encontraram. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo. Foi por isso mesmo? Foi coincidência? Claro que não. Coincidência não existe, né? A manjedoura, ela tem o poder de mostrar para nós o que significa a humildade e a simplicidade. Então, até hoje, é esse símbolo que a gente tem da maior humildade, o mestre dos mestres, numa manjedoura, né? Então, isso é o mais importante. O mais importante é que a gente comemore o nascimento de Jesus com a sua presença. Mas apesar de tudo isso, o Natal é muito importante. Por quê? Dizem os benfeitores espirituais que nessa época do Natal, as tarefas deles juntos aos encarnados se intensificam. Eles trabalham mais do que nunca, né? Porque nessa época, mesmo que a gente não queira, a gente se torna mais dócil, né? Parece que a gente entra num clima. A gente fica mais fraterno. Fica mais fraterno, né? A gente fica mais receptivo aos ensinamentos evangélicos, né? A gente pensa em Jesus, né? Mesmo que seja de vez em quando, mas a gente pensa, né? E então, o que acontece? Possibilita para o plano espiritual trabalhar na recuperação espiritual de muitos, principalmente aqueles que estão envolvidos em dramas de ódio e de revolta. Porque é uma época que fatalmente parece que tudo colabora para que você fique mais
tranquilo. E a casa espírita, você acha que a espiritualidade trabalha independente da casa? Porque a maioria das casas fecham, né? É o que eu falei lá no começo, a espiritualidade não depende de centro espírita, né? Quem precisa somos nós, trabalhando uns pelos outros, né? Tanto da espiritualidade, do lado espiritual como material. Mas a espiritualidade benfeitora, se eles não trabalhassem, o que aconteceria na pandemia? As casas fecharam. E agora? Então vamos parar, gente? Vamos fazer uma greve espiritual aqui? Não existe Ninguém mais isso. ajuda ninguém. Porque a gente tem que ser fraterno no cotidiano, né? Não é só dentro do templo, né? Exatamente. Quantos de nós fomos utilizados na pandemia na ajuda de espíritos necessitados nos nossos evangelhos no lar, nas nossas preces, né? Verdade. Nos nossos podcasts, nas nossas lives, né? Nos nossos estudos. Quantos de nós estudando reunimos grupos de espíritos para ouvir aquilo que estava sendo dito? Quantas vezes nos nossos evangelhos nós não sentimos a presença de vários espíritos prestando atenção na leitura do evangelho, na explicação, na conversa, né? E na hora da nossa prece sentimos esses espíritos presentes. Então, a casa espírita ela é muito importante. Ela é um pronto-socorro, né? Mas ela funciona dia e noite, independente das portas materiais estarem abertas ou não. Ela funciona na pandemia, independente da nossa presença material ou não, porque ela é um pronto-socorro espiritual. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? Bom, então, eu ia falar... Estava falando sobre os ares do Natal, né? Quando os ares do Natal se aproximam, nós ficamos amigáveis, nós ficamos mais emotivos às necessidades do nosso próximo, né? Às vezes, aquilo que você não faria por um outro numa hora normal, que você dizia, não, é muito caro, eu não vou gastar isso. Hoje aconteceu uma coisa assim interessante. Eu estava com meu neto na praia, eu, meu marido e meu neto. E aí veio um rapaz vestido de palhaço. E ele vendia um palhacinho que levantava. E ele falava os circos não estão funcionando, mas o espetáculo continua, né? E a gente passou muito tempo sem trabalhar, e tudo muito assim, com muito humor, porque ele era palhaço. E eu falei, a arte é a melhor coisa para melhorar o nosso mundo, né? Ele falou, a senhora tem razão. Eu ouvi alguém dizer assim, o que seria de nós sem a arte? Seríamos tristes. Aí ele fala, tira uma foto comigo, não custa nada. Aí você tira a foto. Aí ele fala, aí se você quiser ficar com o palhacinho é R$20. Num outro momento, meu marido falaria assim, R$20, um palhacinho de papel, assim, né? Meu marido tirou os R$20, toma Já aqui, deu. né? Envolvido pela... Então, assim, a gente acaba se envolvendo, né? No problema do outro, né? Na situação. E você acaba até esquecendo que, poxa, se isso não vai me fazer falta, mas para ele vai fazer uma diferença. A gente sai do nosso eu, né? A gente sai do nosso eu nessa época. E isso é muito bom. Muito bom, né? A gente começa a prestar mais atenção nos nossos irmãos mais necessitados, né? E mesmo que a gente não esteja querendo, os nossos corações e os nossos pensamentos, eles se voltam para a necessidade do próximo. Porque se voltam para o amor, para a caridade, para a solidariedade. Por quê? Porque nesse momento do Natal, existe alguma coisa que mexe com a nossa consciência. E a nossa consciência é o juiz que Deus colocou dentro de nós. E essa consciência faz com que a gente julgue os nossos atos. No livro Ave Cristo, Emmanuel, ele nos diz que... Eu vou ler, porque senão de cor não sei. Então fica à vontade. Emmanuel diz assim,
Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído nos seus legítimos fundamentos. Jesus atua, né? Por mais que desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais que negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais que desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Somos esses recipientes? Somos. Nós recebemos a bênção dos céus. Mas se a gente não for um recipiente para armazenar essa bênção e distribuir, quem será? A gente ficar aguardando que venha outra pessoa fazer nosso trabalho, né? Quem será, né? Então, assim, a gente acaba se achando um grande prato, né? Para guardar a sopa do céu. Uhum. Mas nós precisamos ser prato. Nós não podemos ser... como é que chama? Aquilo que talher? passa. Nós não podemos ser um prato que tem buracos. Ah, uma peneira. Uma peneira. É. Nós não podemos ser uma peneira, porque senão aquilo que nós recebemos, nós não conseguimos distribuir. Não é? Você acha que a gente conseguiu reter o ensinamento do Cristo? Eu acho. Eu, de minha parte, acredito. Eu acredito que muito do que a gente não faz se deve à nossa imperfeição ainda. Porque nós somos seres que estamos aí no caminho, ainda estamos ali no começo, né? Uhum. Um degrauzinho ou dois? 2, vai. Passamos um já. Já estamos no segundo degrau. Mas ainda temos muita coisa para trabalhar dentro de nós, né? Com relação a nos desprendermos desses valores, né? Pequenos que a gente tem. São necessários? Precisamos viver no mundo? Claro que precisamos. Temos todo o direito de fazer as nossas festas de Natal, de distribuir nossos presentes, de mostrar para as pessoas que a gente ama como a gente está feliz, porque a gente está podendo se abraçar mesmo de máscara, né? Poder ser feliz. Temos todo o direito, estamos aqui para isso também. Mas não estamos aqui só para isso, né? Precisamos aprender a felicidade no distribuir, né? No ser fraterno, no ser solidário, no ser misericordioso, porque é isso que Jesus nos ensina, né? O resto a gente aprende sozinho. Como viver na matéria não precisa ninguém nos ensinar, a gente já nasce sabendo. Verdade, hein? Agora, como viver em espírito, a gente precisa de exemplo. Então, essa nossa dificuldade é essa, o nosso desafio, né? Nosso desafio. Viver esse nosso lado espiritual. Saber dosar, né? Saber dosar. Ninguém aqui é santo, ninguém está esperando de ninguém que seja o discípulo do mestre encarnado, né? Uhum. Mas saber dosar, né? Saber, como diz o Frejá, dizer para o dinheiro quem é o dono de quem, né? Diga a ele pelo menos uma vez. É preciso ter dinheiro, é bom, mas diga a ele pelo menos uma vez quem é o dono de quem, né? E isso a gente precisa aprender, né? Sim, com certeza. A pergunta, né? Nós estamos caminhando com o mestre? Você se acha caminhando com o mestre? Porque o Emmanuel fala assim, né? Que muitos estão esperando o Cristo, mas esquece que o Cristo espera por nós, né? O Cristo tá ativo, né? O tempo todo tá batalhando, tá tentando, né? Tá nos oferecendo, tá nos pedindo, mas nós estamos indo com ele. Eu refletindo sobre isso, né? Antes da gente conversar, quando eu comecei a preparar esse assunto, eu entendo que a gente já está entendendo o mestre, né? Uhum. E a gente precisa
entender quais são nossas vulnerabilidades, né? Quando você consegue entender que o nosso tempo é hoje, e a gente para de dizer no meu tempo era assim, É verdade. Como se a né? pessoa não estivesse vivendo agora, né? É porque normalmente quem fala não tá, né? É. Não, eu não acredito, tá acontecendo isso. No meu tempo, no meu tempo. Você tá vivo hoje. O tempo que passou foi para você adquirir sabedoria, né? Para você conquistar conhecimentos. Mas o seu tempo é hoje, porque você está aqui, não é? O tempo que nós estamos vivendo, o que passou, o que foi, o que deixou de ser, porque eu sofri tanto. Aprendeu? Então, põe em ritmo de vamos nessa, É. entendeu? Nesse momento. Tirar né? o aprendizado, a lição e ir adiante, né? Isso. Quando a gente entender a nossa vulnerabilidade, entender que as mensagens do Evangelho de Jesus, elas representam para nós a nossa bandeira de equilíbrio em qualquer circunstância, seja na calmaria ou seja na tormenta. Somente as mensagens de Jesus nos trazem um equilíbrio, porque você pode até saber das coisas. Você pode ter estudado espiritismo, entender de reencarnação, entender de mundo espiritual, entender de não sei o quê. Mas na hora da tormenta, é Jesus. É o Evangelho de Jesus que vai traçar para você o seu eixo de equilíbrio, né? Por mais que você conheça tudo, por mais que a ciência do espiritismo te tornou uma pessoa sabidérrima da espiritualidade. Tem a teoria, mas a gente é convidado a vivenciar aquela prática, né? Isso, exatamente. E o que vai falar no teu coração são as mensagens do mestre, sempre, né? E a gente, quando entender tudo isso, entender principalmente que Jesus, ele não coloca nenhuma condição para nos amar, né? Ele nos ama. Então, por que a gente precisa de condição para amar o próximo? Precisa que ele seja assim, assado, redondo, quadrado, que ele faça as coisas do jeito que a gente quer, que ele siga aquilo que a gente está dizendo. Por que a gente precisa disso para amar o próximo? Eu não preciso amar os defeitos do próximo. Eu preciso amar o próximo, né? Independente dos seus defeitos. E é tão simples, mas a gente não raciocina no dia a dia, né? A gente pega no defeito. Sempre, né? Porque a passagem de Jesus pela Terra, ela foi um marco luminoso, né, para nós. E ela ainda nos comove, né? Quando a gente pensa, quando a gente canta, quando a gente ora, a gente ainda chora, se emociona. E abre as comportas do nosso coração, né? Para entendê-lo, para segui-lo. Agora, quando a gente abre essas comportas do coração para Jesus e abre as comportas da nossa consciência para o entendimento da espiritualidade, aí é tudo de bom, né? Porque aí, através do espiritismo, nós vamos ganhar um novo fôlego de entendimento do Cristo. Perfeito. Né? Ensinamento do que seu reino não é desse mundo. Os ensinamentos de que na casa do Pai há muitas moradas. De que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ganha um novo significado nas nossas vidas quando a gente junta com o fora da caridade não há salvação. Né? E por mais que a gente seja renitente e queira enfiar a nossa cabeça na areia e dizer, não sei de nada disso não, eu vou deixar para a próxima, isso aí não estou entendendo direito. A gente está entendendo, sim, né? A gente está entendendo. E a partir do momento que a gente entende, não dá mais para fugir da responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade nossa? Tornar esse mundo melhor. É mais caridoso, né? Porque não é fora do espiritismo, não há salvação, né? Se fosse fora isso... da caridade não há salvação. E a gente pode exercitar a caridade a todo instante, a todo instante. E em torno de nós.
a caridade, não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral, né? Entendendo o nosso próximo, aceitando o nosso próximo, percebendo que todos nós temos defeitos, mas nem por isso nós vamos deixar de oferecer a nossa mão, a nossa palavra, a nossa oração, o nosso abraço, né? Isso é muito importante. A gente ouviu muitas advertências sobre a necessidade de a gente entender e de seguir o Mestre até hoje na nossa vida. E eu acho que dentro dessa minha vivência espírita, de vida mesmo, eu acho que a gente já entendeu o Mestre. Só que a gente ainda, devido às nossas imperfeições, temos essa dificuldade de seguir seus passos, né? Caminhar com ele, né? Ser o seu imitador, vivenciar o seu prato, né? É. De receber as suas bênçãos e distribuir, né? Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste-os nos consolos tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espere e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Fostes traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes no fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensa, guarda este ensino decor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faze um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, na sombra dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faze um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, aconchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal,
Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Né? Ó, que curioso, hoje eu encontrei com a moça lá no Boqueirão e ela falou que ela tá assistindo, hein? Vamos ver. Ela falou assim, conversando, né? E falando muito das lives que acompanha, e ela tá desde o início acompanhando as lives, né? No outro formato, tal. E ela falou, eu frequentava lá em São Paulo, tal lugar, uma amiga minha ia muito no centro lá do seu tio, tal, né? Do meu tio lá em São Paulo, que participa, né? E aí eu falei, que legal, e você vai em qual casa? Você vai nessa, né? Que tá o meu tio lá. Não, eu sou evangélica, ela falou. Aí eu, que legal. Ela, mas eu gosto muito. Gosto muito de ouvir, eu gosto da abordagem do espiritismo e tal. Mas eu fui pra igreja evangélica, eu tava tão necessitada, tava com doença e tal. E ela gosta de ouvir os estudos no modo evangélico, do protestante, né? Sim. E aí eu perguntei assim, mas você... Porque é onde pega, né? Pra quem é mais... Não vou dizer fanático, não sei se é o termo correto, assim, reencarnação, né? Que a gente pode falar sobre o Jesus, a parábola e tal, mas quando toca em reencarnação... Mexeu na ferida. Aí eu falei, deixa eu ver se ela tem essa ferida aí, né? Vamos ver. Eu falei, mas e a reencarnação, né? Que você... Ela, é isso, Éder. Eu sou evangélica, mas eu tenho certeza da reencarnação. Achei curioso, né? Ela falou, não me entra na cabeça que não tem reencarnação, que alguém morreu e já esquece da gente. Não tem como alguém morrer e esquecer da gente e tal. E aí acho que fica aquela questão, né? Que acho que é Leon Denis que fala, né? Que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? Sim. Aí eu falei, acho que fez mais sentido. Eu compreendi melhor vivenciando esse diálogo com essa moça. Fecham-se as cortinas do passado. Hoje é o despertar de um novo dia. Neste palco agora iluminado, não há mais tragédia e nostalgia. Foram tantas noites de agonia, foi tanto egoísmo e desafeto, e pra se livrar dos pesadelos, liberdade é o remédio certo. E a alma livre é tão mais forte, torna bem mais doces os perfumes. Ficamos mais firmes e distantes dessas referências e costumes. São esses amigos de outrora, atando os laços do destino. São os reencontros tão amados, tornando mais claros os caminhos. E hoje, unindo nossas forças, rogamos ao Pai em oração, mostre-nos as trilhas do trabalho, fazendo da vida uma canção. Ah, 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 ah.